Lexus RX 450H Plus, o flagship, ou seja, o topo de linha da marca japonesa no mercado brasileiro. Pessoal, esse carro já foi lançado há algum tempo aí no mercado brasileiro, inclusive temos um vídeo no canal de apresentação, mas agora chegou a hora da matéria de avaliação completa, onde a gente traz todos os detalhes para vocês. O detalhe interessante é que esse carro aqui reúne todas as tecnologias de ponta que a Lexus oferece aqui no nosso mercado e também ele é um híbrido plug-in. Como a gente já sabe, a Lexus já faz algum tempo que eletrificou toda a sua linha. Até pouco tempo atrás, ela só possuía modelos híbridos pleno. Esse daqui é um híbrido plug-in, então a gente vai explorar justamente os diferenciais dessa tecnologia. Logo de cara nesse vídeo, eu quero destacar dois importantes diferenciais dessa marca aqui no mercado brasileiro. Bom, a gente sabe que não existem muitas concessionárias Lexus no Brasil, mas isso não é nenhum problema, sabe por quê? Porque os carros da Lexus, na eventualidade de um problema, podem ser atendidos em qualquer concessionária Toyota disponível no mercado brasileiro. Dessa forma, os carros da Lexus contam com a maior rede de assistência entre qualquer marca premium. Nenhuma outra marca vai ter tanto suporte quanto a Lexus. Outro detalhe muito importante, você sabia que esse carro aqui pode contar com uma garantia de até 10 anos? Isso mesmo, é a maior garantia do mercado. Portanto, a gente tem um carro de segmento premium, mas com uma ampla rede de concessionárias e também com a maior garantia do segmento. Outro ponto muito importante. Se você entrar no site da Lexus, você vai descobrir que as 10 primeiras revisões desse carro têm preço público pela marca. Então não tem aquele perigo do cliente chegar na concessionária e tomar um susto com o valor da revisão. Nesse ponto aqui, a Lexus é de longe a marca que tem, digamos assim, o melhor cuidado de pós-venda com o seu cliente. Muita transparência. E isso a gente sabe que em outras marcas de segmento premium é um problema. Mas por que os carros da Lexus podem ser atendidos nas concessionárias Toyota? Eles são exatamente iguais aos carros da Toyota? Claro que não. A marca Lexus é focada num segmento premium, enquanto a Toyota tem aí uma posição mais generalista. A gente já viu isso acontecer com outras marcas por todo o globo. A questão é que a engenharia básica desse carro aqui, aí sim, você tem a mesma engenharia que você encontra num veículo da Toyota. E aqui o seguinte, o RX 450H Plus, inclusive recentemente a Lexus lançou um outro modelo híbrido plug-in, que é o NX 450H Plus, portanto, a mesma motorização que está aqui. Essa engenharia é muito, mas muito parecida à que a gente encontra no RAV4 híbrido plug-in. Então, a disposição de motor a combustão, motores elétricos, sistemas eletrônicos, eles são muito parecidos e é exatamente isso que permite essa manutenção cruzada. Mas é claro que esse carro aqui vai ter uma série de tecnologias que não estarão disponíveis lá no carro da Toyota, até porque aqui é a divisão topo de linha. Então aqui a principal diferença está justamente no sistema híbrido plug-in que esse carro oferece. Então vou começar explicando esse lado aqui. Isso aqui é um motor a combustão 4 cilindros aspirado, 2,5 litros com potência máxima de 187 cavalos e torque máximo de 23,5 kgfm. É um duplo comando variável e a curiosidade aqui é que ele tem também duplo sistema de injeção, 4 bicos de injeção direta e mais 4 bicos de injeção indireta. É um motor a gasolina e, segundo a própria marca informa, ele está preparado para a nossa gasolina que tem adição de etanol. Pois bem, esse motor aqui, ele não trabalha sozinho. Então esse carro aqui tem alguns outros motores elétricos. Tem um outro motor elétrico aqui na frente, que também ajuda a tracionar as rodas dianteiras, mas também existe um motor elétrico no eixo traseiro. Então, ligação física, mecânica desse motor com eixo traseiro não existe. O sistema de tração AWD nesse carro se dá por conta do motor elétrico que existe no eixo traseiro.
Então o motor elétrico que está aqui na frente tem uma equivalência de 182 cavalos. E o torque máximo dele é expressivo, 27 kgfm de torque. Esse motor ele trabalha quase que em paralelo com o motor a combustão, né? Então, dependendo da situação, é um motor elétrico que vai tracionar o carro, principalmente quando a bateria de alta capacidade do carro está plenamente carregada. Aí ele vai funcionar bastante tempo no elétrico. Quando essa bateria se esgota, ela não se esgota completamente, ela mantém uma reserva. Mas quando ela já não está dando tanto apoio, aí o motor elétrico começa a trabalhar em conjunto com o motor a combustão para movimentar o carro. Aqui no eixo traseiro está o segundo motor elétrico. Ele tem uma equivalência de 54 cavalos. Você vê que ele não é tão potente assim. Afinal de contas, a função dele não é dar muita tração ao carro, e sim complementar a tração do eixo dianteiro com o eixo traseiro, principalmente quando o carro está numa situação de baixa aderência. Então, quando ele está na terra, num gramado molhado, num piso de paralelepípedo molhado, ou seja, nessas situações você vai precisar de tração aqui na traseira. E olha só, o torque dele também não é tão grande, gira aí na casa de 12 kgfm de torque. E como tudo isso funciona junto? A primeira coisa que a gente tem que entender é que esse carro aqui não tem um câmbio convencional como a gente costuma ver em outros veículos. Ele não tem nem câmbio automático, nem câmbio robotizado de dupla embreagem ou um câmbio CVT. Pelo menos aquele CVT típico que a gente conhece com polias e correia. Existe aqui um sistema de câmbio que emula uma função de continuamente variável. É uma espécie de engrenagem, o nome técnico é engrenagem epicicloidal, ou então você pode falar pelo nome em inglês, né? Uma transmissão transaxle. Pois bem, ela funciona de forma parecida a um câmbio automático. Existem engrenagens que fazem esses motores aqui na frente trabalharem ou sozinho, no caso do elétrico, ou juntos, né? O elétrico mais o combustão. Também tem situações onde o motor a combustão atua como um gerador de energia para o sistema elétrico. Ele não está tracionando o carro, ele está, na verdade, gerando energia. Mas ele pode tracionar o carro? Sim, ele pode também tracionar o carro. E é por isso que se diz que esse carro aqui tem um câmbio continuamente variável. Mas o detalhe importante, não é aquele câmbio CVT que a gente conhece dos outros modelos. E aí, qual é a potência combinada de tudo isso? A Lexus divulga aí uma potência combinada de 308 cavalos. Você já deve estar perguntando, e o torque máximo? Essa informação a Lexus não passa. Agora, por que a gente não pode somar a potência de todos os motores e o torque de todos os motores? Porque eles têm características diferentes. Então, por exemplo, o motor elétrico aqui na dianteira e o motor elétrico lá na traseira, eles são muito eficientes em baixa velocidade, né? Então, quando você precisa tirar o carro do momento parado, colocar ele em movimento, então eles são muito eficientes. À medida que o carro ganha velocidade, esses motores elétricos começam a perder eficiência. E aí o motor a combustão se torna muito mais eficiente em velocidades mais altas. Ah, mas o carro roda em modo 100% elétrico? Sim, ele roda, justamente por conta da bateria de alta capacidade. Além do tanque de combustível para alimentar o motor a combustão, ele tem uma bateria de alta capacidade. É uma bateria de 18,1 kWh e essa bateria é acondicionada sob o banco traseiro aqui do carro. Pois bem, essa bateria você carrega aqui pelo lado. Você tem essa porta aqui de carregamento, tomada AC do tipo 2, que como vocês estão vendo aqui, ela é um sistema monofásico. Você só tem aqui o L1, ó. Não tem nem o L2, nem o L3. Esse daqui é o pino terra, esse aqui é o neutro e esses dois aqui em cima são o de controle. Pois bem, capacidade máxima de carregamento dessa bateria gira em torno de 7 kW. Mas a gente vai fazer esse teste para vocês. Bom, com essa bateria aqui plenamente carregada, esse carro aqui vai rodar cerca de 70 km em modo 100% elétrico. Mas isso depende de onde você está rodando com o carro. Se é na cidade, ele consegue até rodar um pouquinho mais, porque na cidade você acelera, na hora que você freia ele regenera um pouco de energia, a bateria não é plenamente demandada. Quando você vai para a estrada, aí a autonomia em modo elétrico é um pouco menor, né? Porque aí você está demandando muito mais da bateria, tem menos regeneração. Mas esses são testes que a gente vai fazer. De toda forma, essa bateria permite que você, dentro da cidade, nos deslocamentos mais curtos, faça isso em modo 100% elétrico, sem ter que usar combustível.
Como acontece em todos os carros da Toyota com tecnologia híbrida ou híbrida plug-in que a gente conhece no mercado brasileiro, aqui no Lexus não é diferente. Por quê? Porque sob o banco traseiro, você tem aqui, ó, essa grelha aqui. Sabe por que essa grelha? Ela está aí justamente para você poder fazer entrada do ar da cabine que ajuda a resfriar a bateria. A bateria não é resfriada a líquido, ela é resfriada a ar. E claro, dentro da cabine você vai ter sempre um ar mais confortável, né, para as pessoas, tudo ali na casa dos 24, 23 graus. Pois bem, esse ar é utilizado também no resfriamento da bateria, uma coisa curiosa, que otimiza, digamos assim, todo o funcionamento do sistema. E do lado esquerdo do carro você tem o bocal do tanque de combustível. Aqui no caso, o tanque nem é tão grande. Estamos falando aí de aproximadamente 55 litros. Você deve falar, pô, mas 55 litros não é pouco para um carro desse tamanho? Não, não é. Porque o que acontece é que ele tem essa tecnologia híbrida plug-in, né? Então ele tem aquela autonomia em modo elétrico. E quando acaba a bateria? Aí ele começa a funcionar como um híbrido, né? Usando o motor a combustão, onde ele é mais demandado, e o motor a combustão carrega um pouco a bateria. Quando você para no trânsito, ele desliga o motor a combustão. Quando você faz um arranque suave, também é o motor elétrico que faz esse arranque. Quando você está em velocidade de cruzeiro na estrada ou em descida, o motor a combustão pode estar desligado. E aí o que acaba acontecendo? Mesmo sendo um carro muito grande, funcionando em modo híbrido, ele consegue ter médias aí bem realistas na casa dos 14 km por litro. E aí com 55 litros, mais a autonomia em modo 100% elétrico, você vai ver aqui que você tem uma excelente autonomia aqui no modelo. E o desempenho aqui do modelo, a gente já viu que ele é eficiente em matéria de consumo, mas será que convence? Pois bem, a Lexus não divulga oficialmente aí os números de aceleração e velocidade máxima, mas em catálogos internacionais a gente consegue ter a informação que esse carro faz o 0 a 100 na casa de 6,5 segundos e tem velocidade máxima de 200 km por hora. De toda forma, a gente vai testar o 0 a 100 para vocês. Assistências à condução. Aqui nós temos um pacote bastante completo, tanto para assistências em velocidade como também em manobras. Vamos começar com aquelas que a gente usa em vias rápidas e na estrada. Então esse carro tem um radar eletromagnético aqui na frente, atrás do símbolo da Lexus, que trabalha em conjunto com uma câmera ali no para-brisa. Então ele vai ter um sistema de assistência à condução completo. Ele tem alerta de colisão frontal, com frenagem automática de emergência, aviso de saída de faixa, sistema de permanência de faixa, também quando você usa o controle de cruzeiro adaptativo, que tem aquela função stop and go, que você consegue usar no trânsito pesado, né? O carro acelera e para em relação ao carro da frente. Você também tem um sistema de centralização de faixa. Então, nesse ponto, nós temos aqui assistentes bem completos para você usar em vias rápidas e também na estrada. E nas assistências de baixa velocidade, na hora que você vai fazer manobras com o carro, também é bastante completo. Então ele tem um sistema de câmera 360 graus, uma câmera aqui na frente, mais duas sobre os espelhos laterais e mais uma câmera traseira, que produzem imagens em 360 graus e até mesmo aquela história do chassi transparente, né? Que o carro, por onde ele está passando, além da imagem em volta, ele grava e exibe a imagem embaixo do carro. Isso aí ajuda bastante em manobras. Também temos aqui 4 sensores ultrassônicos aqui na frente para as manobras, mais 4 lá atrás, só que você vai observar que ele também tem sensores na lateral, 2 aqui na frente e 2 lá atrás. Por quê? Ele tem sistemas para te ajudar a colocar o carro em vagas de estacionamento. Então, tanto nas manobras de baixa velocidade, quanto também nas vias rápidas, você tem pacotes completos de assistência aqui no RX 450H Plus. Iluminação dianteira, claro que um carro como esse vai ser 100% em LED. Inclusive, a gente já consegue ver aqui que o farol é do tipo projetor, não só para o farol baixo, mas o farol alto. Então, o farol baixo aqui em cima, você vai ver que tem 3 projetores diferentes, né? Além da bela assinatura luminosa aqui, que lembra o próprio logo da Lexus, o L, por exemplo. E aí você tem o farol baixo e você também tem o farol alto. Só que o farol alto, além do projetor embaixo, ele também usa os projetores de cima, né? Luz de pisca em LED, lá embaixo você vai ter o farol auxiliar e prestem atenção, na hora que eu dou seta ou viro o volante, olha o que acontece. Ele liga um farol em 45 graus para melhorar a iluminação,
não é simplesmente o farol auxiliar que é aceso. Existe um outro farol que faz iluminação em 45 graus. Acabou por aí? Não! Esse sistema de farol aqui também é ativo. Então ele tem a comutação do farol alto automaticamente, baseado na câmera ali do para-brisa, quando o carro entende que é possível ligar o farol alto sem ofuscar motoristas na contramão ou na sua frente. Só isso? Também não, tem mais uma coisa. O farol alto é ativo. Ele permite que o farol faça ajustes de modo a manter a iluminação na lateral e recortar o carro que está na sua frente ou vindo na contramão. Então aqui nós temos um farol extremamente sofisticado e, como vocês viram, todas as funções, inclusive farol de 45 graus, estão disponíveis aqui no RX 450H Plus. Falando de roda e pneu, roda em liga leve, diamantada, aro 21 polegadas, e é um pneu bastante grande, né? Então você tem ali uma medida 235 de largura, perfil 50 com aro 21 polegadas. Cabe destacar que não é um pneu com aquela tecnologia Run Flat, é um pneu convencional. E a gente aqui vê essa medida bem grande que ajuda, por exemplo, num rodar mais suave do carro. Falando aqui de suspensão, é claro que um carro desse vai ter suspensões totalmente independentes, tanto na dianteira quanto na traseira. E outro detalhe, né? Freio a disco nas 4 rodas. O detalhe é que tanto na roda dianteira quanto na roda traseira, disco ventilado. O que é o disco ventilado? É aquele disco que não é peça rígida, né? Ele tem aberturas no meio para ajudar na ventilação. Afinal de contas, um carro desse tamanho com essa performance precisa ter um freio bastante seguro. Aqui atrás a gente vê também uma assinatura luminosa bastante característica dos carros da Lexus, inclusive cortando o modelo de fora a fora. É claro que tudo é iluminado em LED, né? Luz de lanterna, luz de freio e até mesmo a luz de pisca também é em LED, incluindo a luz de ré, mostrando aqui um estilo que eu diria arrojado dos carros da Lexus. Ainda também vemos os sensores de estacionamento. Tem aqui a câmera utilizada para o sistema 360 graus, mas somente os mais atentos vão notar uma outra câmera aqui. E ela está aqui, ó, bem escondidinha aqui. Tá vendo? Ó? Essa câmera aqui é utilizada para o espelho retrovisor interno virtual. Então você tem o espelho retrovisor interno como de qualquer outro carro, porém ele tem uma função que ele vira uma tela. E aí, essa tela utiliza a imagem daquela câmera. E ela tem uma tecnologia de anti-ofuscamento. Você vê que ela fica bem protegida aqui embaixo dessa peça aerodinâmica que o carro tem aqui atrás. Pode ver que ela é bem projetada aqui para frente, né? Você tem um vão bem grande. E tudo isso é pensado para você não ter problema com sol ou até mesmo o farol alto dos carros atrás. A gente vai ver o funcionamento dessa câmera no espelho retrovisor. Se você achou que a câmera está bem escondida, e o limpador de para-brisa? Ó, a gente até pegou chuva com o carro, você está vendo aqui a marcação. Onde é que está o limpador? Olha como ele fica extremamente escondido. Está aqui a peça do limpador de para-brisa, né? São pequenos detalhes que nos carros da Lexus são muito bem pensados para dar o máximo em estilo e sofisticação e, acima de tudo, funcionalidade ao veículo. E o porta-malas, claro. A gente vai ter uma tampa com acionamento elétrico. E esse acionamento pode se dar não só pelo botão aqui, mas pela chave telecomando ou até mesmo pelo movimento de chute. Tudo isso para facilitar a vida do cliente. Espaço do porta-malas, 612 litros na medição VDA, até aqui a altura da cobertura retrátil. Como você pode ver, ela funciona muito bem. Aí você já está perguntando, né? O que é essa peça aqui no meio do porta-malas? Pois bem, pessoal, esse carro aqui utiliza o sistema de step temporário, né? Então ele fica alocado aqui em cima. O que eu diria para vocês é que o step temporário, ele é uma boa solução quando você vai fazer uma longa viagem, que aí às vezes aquele sistema de kit de reparo pode não atender adequadamente. Se é só um furinho no pneu, tudo bem. Mas se for um corte no pneu, aí você tem que usar o step temporário. Então você vai usar o carro dentro da cidade, dá até para deixar esse step aqui, por exemplo, na garagem da sua casa. Aqui no porta-malas você vai encontrar um espaço adicional, que ainda, além de você poder levar algumas outras coisas, tem também aqui o carregador portátil que acompanha o modelo. Esse aqui é um carregador que só funciona em 220 volts com potência de 2,3 kW.
O detalhe é que ele usa aqui a tomada do padrão brasileiro e é uma tomada de 10 amperes. Bom, se você for usar esse carregador portátil aqui para carregar a bateria de alta capacidade, na potência máxima dele, ele vai levar aproximadamente 6 horas e meia para fazer o carregamento completo da bateria. Ou seja, numa noite ele vai carregar totalmente a bateria. Mas, se você usar o carregador de parede, aí nós estamos falando aí do V-Mobile Wall, que acompanha o carro na compra do modelo, a carga da bateria de alta capacidade vai acontecer em aproximadamente 3 horas. Então, depende de qual carregador que você está utilizando para saber o tempo de carregamento. Mais algumas coisas aqui no porta-malas, né? Essas tampas são encaixadas, são fáceis de serem retiradas. Olha só, aqui atrás você tem aí a bateria ácida. Além da bateria de alta capacidade, essa bateria aqui é utilizada para os sistemas elétricos convencionais do carro, né, como faróis, lanternas, ventilação, central multimídia. E aqui do lado também, tudo por encaixe, você pode tirar essa tampinha aqui, tem essa outra tampinha, onde você tem acesso aí à caixa de fusível do veículo. E uma coisa interessante é que o acabamento do carro, ó, é só você travar aqui do lado, esses cleques que você está escutando, que faz o travamento dessas tampas. Tudo muito bem organizado aqui no RX 450H Plus. Mais alguns detalhes aqui do porta-malas. Do lado esquerdo aqui você vai observar. Além da iluminação em LED, você tem esse ganchinho retrátil aqui, ó, para você prender bolsas ou sacolas e elas não ficarem rolando. Tem também aqui, ó, uma tomadinha de 12 volts. Do outro lado, você também tem o ganchinho retrátil. Mas você prestou atenção, viu que tem 2 botões aqui, né? Para que servem esses botões? Vamos lá? Olha só. Apertando aqui o botão, apertando o outro botão, você faz o rebatimento dos bancos traseiros de uma forma extremamente confortável. Não precisa fazer força nenhuma, ficar puxando a alavanca, liberando trava. Isso aí é feito por comando elétrico. E na hora de voltar o banco na posição normal, olha como é simples. Dá um toquinho aqui no botão, dá outro toquinho, e aí você consegue fazer aí o levantamento dos bancos de forma muito fácil. Então a gente vê que na Lexus tudo é pensado para facilitar aí a utilização do cliente. É importante destacar que a função de rebatimento dos bancos ela também pode ser feita por aqui. Então esse botão você pode ajustar, por exemplo, a inclinação do encosto. Tá vendo? Então quem está sentado aqui, ó, você pode vir com essa inclinação aqui. Essa aqui é a mais relaxada e essa daqui é a inclinação mais elevada. Ah, mas e se eu quiser fazer o rebatimento? Aí eu aperto e seguro o botão, ele vai fazer o barulhinho, aí ele vai executar aqui o rebatimento do banco. Então o rebatimento pode ser feito tanto aqui por dentro, como também lá pelo porta-malas. A maçaneta aqui desse carro é diferente da grande maioria dos outros. Por quê? Bom, claro que o carro vai ter um sistema de chave presencial, inclusive o carro está trancado, a gente consegue ver pelo espelho lateral rebatido, mas olha só de eu aproximar a mão aqui da maçaneta, olha lá, ele já fez o destrancamento do carro. Mas e para abrir a porta? Aqui nós temos um botão elétrico, não é mecânico, presta atenção, ó. Tá vendo? É um botãozinho que na hora que você aperta ele, ele já faz a liberação da porta. Mesma coisa aqui na porta traseira, olha só, botãozinho, ó. Tá vendo? Então é uma abertura super suave da porta. Mas é claro, esse botão usa energia elétrica da bateria. E se ocorrer algum problema na bateria e você tiver que fazer a liberação da porta? Lexus pensou nisso também. Tem um acionamento mecânico aqui, tá vendo? Ó? Tanto na porta traseira, como também aqui, ó, na porta dianteira. Então se você tiver sem bateria no carro, através desse sistema de acionamento mecânico, você vai conseguir fazer a liberação da porta, né? E claro, o carro tem um sistema de chave presencial. Então se você quer fazer o trancamento das portas, você tem um sensor aqui, ó, que você simplesmente aproxima a mão e faz o trancamento. Mas o detalhe, a porta traseira também comanda tudo, né? Então você pode colocar a mão aqui, ó, para fazer o destrancamento, ele destrancou, e se eu quiser trancar, também pela porta traseira. Tem muitos carros que o sensor de aproximação só está ali na porta do motorista. Aqui está nas 4 portas. Como a maçaneta é lógica e não mecânica, existe aqui também o Safety Exit Assist, ou assistente de saída de segurança. Funciona assim, tem alguém aqui dentro do carro, a pessoa aperta o botão para sair. Imagine que nesse momento tem um veículo se aproximando, né? Ou pode ser até mesmo um motociclista
ou ainda um ciclista. Se a pessoa abre a porta de repente pode provocar um acidente. Nessa situação, o carro atrasa a abertura da porta e também dá um alerta aqui dentro, indicando a possibilidade de aproximação de veículos. Dessa forma, ajudando a prevenir acidentes. Controles para o motorista. Então, além da maçaneta eletrônica, simples toque para abertura e fechamento nos 4 vidros, bloqueio do vidro traseiro, trancamento das portas, controle dos espelhos e também a função de rebatimento dos espelhos. Vindo aqui para dentro, você também tem aqui o botãozinho para o odômetro, A e B e o totalizador, controle de brilho do painel, aqui as memórias para o banco do motorista, você tem também aqui a abertura do bocal do tanque de combustível e a abertura do porta-malas. E aqui do lado tem um prático porta-objetos, ideal para você colocar aqui controle remoto de garagem ou cartões de acesso. E o detalhe, ele é aveludado aqui por dentro, então coisas que você vai colocar aqui não vai ficar fazendo aquele barulho, principalmente quando os controles são de plástico. Falando dos ajustes do banco, tudo totalmente elétrico. Então você tem aqui altura, inclinação, distância, inclinação do encosto. Você tem também a extensão dessa parte dianteira do banco para ajudar no apoio das pernas. E aqui o ajuste lombar para frente e para trás, você ainda consegue colocar o ajuste para cima e para baixo. E não é só isso. A coluna de direção também, ó, com ajuste elétrico, tanto na altura como também na profundidade. O único ajuste manual mesmo é a altura do cinto de segurança. E tudo isso aqui, 3 opções de memória. Banco traseiro. Esse aqui é um modelo com generoso entre-eixos, 2,85 m, que garante bom espaço para quem vai aqui atrás. Com os bancos dianteiros ajustados de forma confortável para eu sentar lá na frente, olha o espaço que eu tenho aqui do meu joelho ao encosto do banco, praticamente um palmo. Movimentação de pés também é generosa, você consegue movimentar bem os pés e as pernas apoiam muito bem aqui na parte de baixo do banco. Não é só isso. Se você olhar aqui do lado, você tem aqui essa redinha de redução solar. O acabamento da porta é o mesmo lá na frente. Então você tem um material aqui, ó, emborrachado. Aqui você tem uma espécie de nobuque, né, que é muito agradável ao toque. Couro aqui, couro acolchoado aqui. E esse aqui, apesar de ser um plástico duro, você percebe que é um ótimo acabamento. E essa parte aqui é emborrachada. E aqui dentro também emborrachado para as coisas que você colocar não fazerem barulho. Isso não é tudo, pessoal. Lembra que eu mostrei o botãozinho? Então aqui você pode ajustar a inclinação do banco traseiro. Essa é a posição normal. Quer uma posição mais relaxada? Olha até onde você consegue deitar. E você vai numa posição realmente bastante relaxada aqui atrás. Mais algumas coisas pensadas no conforto, né? Então, claro que o carro vai ter saída de ar-condicionado para o banco traseiro, com controle aqui independente de temperatura. Mas olha, os bancos traseiros também têm aquecimento, 3 níveis, ou ventilação em 3 níveis. Isso é muito raro de encontrar em veículos, né? Então aqui você tem as duas opções, mais portinhas aqui USB dos dois lados para carregamento de dispositivos. Tem também essa parte aqui muito útil para você colocar aqui revistas e alguns outros objetos. Para maior comodidade, aqui o descansa-braço, que tem 2 porta-copos, e aqui tem mais um porta-objetos para você conseguir guardar algumas coisas. Isso não é tudo. Alça de segurança aqui no teto, com um ganchinho para colocar um cabide. Sistema de iluminação em LED aqui, lado esquerdo e direito. Como vocês estão vendo, quem vai aqui atrás também desfruta da vista superior com o teto panorâmico. É muito comum esse tipo de carro, o dono ter um motorista. E aí, às vezes, quem vai sentar daqui atrás precisa ajustar o banco da frente. Como é que faz isso? Olha como é fácil. Então você tem aqui, ó, o botão para mexer na inclinação do banco ou também na distância do banco, de forma muito fácil. Acabamento é um dos principais destaques desse carro. E aqui no RX você vê o que existe de melhor. Começando pelos bancos, que você tem aqui um couro microperfurado na parte central, até por conta da climatização que esse banco oferece. O material aqui do lado, que parece um notebook, você vê também aqui um couro, um acabamento de excelente qualidade. E olha,
esse acabamento você também vê no painel, né? Material emborrachado aqui em cima, aqui aquela extensão da porta também no book, material emborrachado, até mesmo a tampa do porta-luvas você tem material emborrachado. O banco do passageiro aí tem todos os ajustes elétricos exatamente iguais aos do motorista e também as 3 posições de memória. Então isso foi pensado para dar o mesmo conforto ao passageiro dianteiro que existe para o motorista. Organização aqui entre os bancos, começando por esse descansa-braço em couro acolchoado, de excelente qualidade, muito gostoso ao toque. Agora presta atenção, vou apertar aqui um botão desse lado, ele abre a tampa aqui para o lado do motorista. Mas olha que coisa inteligente, tem um outro botão aqui desse outro lado, você aperta, aí ele abre a tampa para o lado do passageiro, né? É uma dobradiça reversível. E aqui você tem muito espaço, eu até coloquei aqui os meus suportes de câmera e de iluminação para vocês verem quantas coisas a gente consegue guardar aqui. Tem muito espaço, dependendo da bolsa feminina, se ela não for muito grande, vai caber aqui dentro. Aí você ainda tem mais 2 porta-copos aqui, vários comandos como programa de estabilidade, modos de condução, freio de estacionamento, função hold para manter o freio acionado aqui para você alternar entre o modo híbrido e o modo elétrico e aqui para você usar o modo automático de gestão. Alavanca de câmbio, isso aqui é um porta-objetos e olha, é muito prático para você colocar smartphone, ó, cabe direitinho, você percebe que aqui que ele é emborrachado, não vai fazer barulho, 2 portas USB do tipo C e empurrando aqui para frente, aí você vai ter. Isso aqui é um carregador de celular por indução, então se o seu smartphone for compatível, ele fará aqui o carregamento do seu smartphone e também mais um outro porta-objetos, né? Então dá para você colocar um smartphone carregando, guardar outro smartphone aqui ou outro aqui também. Tem também aqui, ó, porta USB-C para carregamento, essa aqui para integrar com a central e aqui do lado mais uma porta 12 volts. E aí tudo isso aí fica muito bem protegido. A organização aqui é muito bem feita. E a parte de climatização desse carro? Pessoal, é uma central multimídia totalmente touchscreen, mas olha só, não importa a tela que você esteja na tela da central multimídia, o importante é que as funções do ar-condicionado sempre estão exibidas aqui. Então você tem aqui o botão para fazer o ajuste de temperatura, né? O ar-condicionado é de 3 zonas. Aqui na parte de cima você tem a parte de climatização dos bancos, né? Você pode deixar lá em modo automático, ventilação forçada em 3 níveis, aquecimento forçado em 3 níveis. Isso para o motorista e você também tem para o passageiro. Aí você tem os botões do próprio ar-condicionado. Modo automático, você também pode controlar aqui a velocidade do ar, pode desligar o sistema de climatização, renovação, deixar ele somente na ventilação, sem sistema de ar-condicionado. E tem algumas funções adicionais. Aqui do lado, por exemplo, ó, você controla o direcionamento para onde você quer. Apertou aqui clima, você vai abrir aqui algumas informações adicionais. Você quer o ar-condicionado também com um modo econômico. Esse sistema S-Flow, que se você apertar, somente quando tiver pessoas sentadas no banco que ele vai direcionar o ar. Se não tiver pessoas, ele não direciona. Ajuda a economizar aqui até um pouquinho de energia no carro, né? E por fim, mais esse outro menu que abre informações adicionais aqui para a parte de climatização. Então vocês podem ver que apesar de ser uma tela touch, tudo foi pensado para ficar muito fácil para as pessoas conseguirem utilizar. Vamos lá para o nosso teste urbano aqui com o carro da Lexus. Pessoal, essa aqui é a chave. Vocês estão vendo que ela tem aqui um desenho assimétrico. Tem aqui os botões e chave presencial. Basta estar aqui dentro para a gente poder executar a partida. Bom, você viu que o carro não fez nenhum barulho, só esse bipzinho para ligar, né? Híbrido plug-in, a bateria está plenamente carregada. Inclusive você consegue escolher aqui os modos de condução do carro. Agora ali, a gente vê que ele está no modo EV, né? EV Mode. Botãozinho aqui no console, você consegue alterar. Você pode colocar ali, ó, modo híbrido, HV, EV. E tem um outro botão aqui, que você deixa o carro em modo automático entre o EV e o HV. No caso aqui eu vou deixar forçando o EV Mode. Também, usando aqui o botão do volante, você consegue mudar as informações ali à frente do motorista, tá vendo? Tem a média de consumo, velocidade, relação EV, indicador de força G.
E eu vou deixar nesse daqui para a gente ver justamente o funcionamento da parte elétrica. E mais uma outra coisa que a gente tem as câmeras 360 que você consegue ligar a qualquer momento. Só apertar esse botãozinho aqui, e na hora que você aperta o botão, ele já mostra a imagem aí em 360 graus do carro, justamente para ver se tem alguma coisa perto do veículo aí na hora que você vai sair para fazer a manobra. Inclusive tem mais algumas configurações que você consegue fazer por aqui, ó, apertando para configurar, ele fazer algumas outras configurações. Depois a gente vai ver isso aí funcionando. Agora vamos lá para o nosso teste urbano e ver o comportamento do carro. Então vamos lá. Engatando aqui posição drive. Vamos primeiro fazer o teste de tachão. Vamos ver como é que funciona aqui em matéria de isolamento acústico e conforto. Alinhar o carro aqui com o tachão. Olha, eu esperava uma suspensão um pouco mais macia, até mesmo isolamento acústico não é ruim, mas considerando o tipo de carro, eu esperava também um pouquinho mais. De novo, não temos nenhuma coisa que seja ruim, apenas considerando o segmento, né? Vamos ver agora a lombada 30 por hora. Será que ele cumpre aí o papel de um SUV? Vamos lá, então vamos lá, 30 por hora. Ó, a primeira lombada passou fácil. Bateu, não raspou, não indicou fragilidade, não deu aqueles fim de curso que às vezes a gente vê em outros carros aí. Vamos ver, segunda lombada 30 por hora. Vamos lá. Também passou bem. Você vê que a suspensão tem um controle bem interessante para não chacoalhar muito o carro. Piso desnivelado e a terceira lombada 30 por hora. Vamos ver o isolamento acústico aqui e o conforto. Terceira lombada 30. Olha, passando muito bem aí na prova de lombada. O carro não chacoalha, não bate. Tem aí uma passagem muito boa. Agora, quarta e última lombada 30 por hora. Vamos ver? Olha só, não bateu e não raspou. O carro foi muito bem aqui na prova de lombada. Agora vamos ver aqui na nossa manobra de fim de rua como é que ele se comporta. Vamos lá? No piso desnivelado. Tudo muito bem. Bastante confortável. Só isolamento acústico que eu esperava um pouco mais. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos usar aqui a câmera 360, ó, tá? Então a gente tem ali o limite da guia lá daquele lado. Você pode ver aqui que você consegue alterar o modo de visão, tá vendo, ó? A imagem dianteira ou essa daqui que mostra o limite da guia. Então essa aqui é ideal para a gente conseguir fazer o alinhamento do carro, ó lá, tá vendo? Você consegue até ver ali o chassi transparente do carro funcionando. Olha que legal aí o limite da guia, né? Bom, um pouquinho mais para cá, pronto. Agora eu tô ali no limite do cimento, né? Você consegue ver que o carro te ajuda, né? Tem aqui o chassi transparente que ele grava por onde o carro passa. Ali o limite da guia, funciona muito bem essa câmera, né? Então agora vamos até o nosso ponto de referência aqui. Vamos parar. Vamos virar todo o volante. Olha lá. Aqui nós temos, ó, pessoal, vamos lá de novo. Uma volta, um pouquinho mais do que uma volta e um quarto. Você vê a linha de guia dinâmica. Até encostar o pneu na guia. Sensores de estacionamento já entraram em funcionamento, ó. A hora que chegou no limite, ele virou os 90 graus, tá vendo? E os sensores acusando a proximidade dos obstáculos. Vamos engatar ré. Já alterou para a câmera de ré que tem a linha de guia dinâmica. Vamos voltar um pouquinho para não forçar o sistema. Muito boa essas câmeras, né? E todas as indicações que a gente tem aqui no carro. Aí vamos concluir aqui a manobra. E olha o espação que ele utilizou, hein? É quase o tamanho aí de uma picape média, né? Você vê que a gente parou aqui na rua bem pro lado esquerdo, né? A linha de guia dinâmica ajuda bastante, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, as câmeras todas, mas precisa de um bom espaço para manobrar aqui o Lexus, né? Ele é um carro bem grandão.
Então, tirando essa questão do espaço, de resto, o que a gente pode dizer? Suspensão confortável, foi bem aqui na prova de lombada, esperava um pouquinho mais do isolamento acústico e você vai precisar de um pouco mais de espaço para manobrar no fim de rua, né? Mas todos os recursos vão te ajudar bastante. Recurso muito legal desse carro é o espelho retrovisor interno, que além de ter a tecnologia autocrômica que escurece automaticamente à noite, você também transforma ele numa tela com esse movimento. E nessa tela aqui você configura várias coisas. Apertando aqui o botãozinho de configuração, você pode mexer no brilho da tela. Você também consegue mexer, ó, se você quer a imagem mais para cima ou mais para baixo. Coisa legal, ó, você quer ela mais para um lado, né? Mais para a esquerda ou mais para a direita, tá vendo? Você consegue deixar aqui um ajuste. Até mesmo se você quer girar um pouco a imagem, né? Tem gente que prefere que a imagem fique um pouquinho diferente. Você também tem aqui o zoom, um pouco mais próximo, um pouco mais aberta. E você ainda tem um controle aqui de brilho e intensidade automático. Então tudo isso você consegue ajustar para ter ali a melhor imagem. E quem não quer utilizar, basta colocar aqui no espelho convencional. É um recurso a mais bem interessante. Central Multimídia, eu já quero começar destacando a presença do mapa de GPS embarcado, porque se você está num lugar que tem problema de integração Android Auto e Apple CarPlay por conta de sinal de celular, né? Aqui com o mapa de GPS você vai conseguir utilizar independente de sinal de celular, inclusive fácil de utilizar. Você tem os menus aqui do lado que funcionam muito bem, para você fazer aqui o zoom in, zoom out, mudar a forma de exibição, você quer o norte para cima, você quer ver de cima, quer ver naquela imagem 3D. E aqui até mesmo para editar os pontos de interesse e as coisas que você quer exibir no mapa. Uma coisa legal desse carro, que a gente já viu em outros carros, inclusive da Toyota, rastreio de rota, né? À medida que você vai andando, ele vai colocando pontinhos aqui também, ó. Câmera de velocidade, você quer que ele te avise dos radares, ou seja, é um mapa de GPS bastante completo. Também de forma muito simples, além dele deixar aqui o menu do ar-condicionado, no caso do mapa de GPS, eu quero ver um pouco mais de mapa, ó, você pode ocultar algumas informações aqui do sistema de ar-condicionado, ou quero exibi-las. Vou deixar aqui porque a tela já é bem grande. Aí aqui do lado esquerdo, você tem aqui a função de áudio, onde você escolhe a AM, FM, Bluetooth, ou até mesmo se tiver um pendrive. Celular conectado, vai aparecer aqui as funções do seu telefone, e aqui você tem várias funções do carro, né? Então aqui no menu do carrinho, uma coisa que eu já peço para vocês prestarem bastante atenção é quando você entrar aqui nesse menu, vamos supor que você escolha aqui, ó, por exemplo, controle de assento, tá vendo? Aí eu volto aqui para o mapa de GPS e volto aqui no carro. Veja sempre se você tá no menu principal, tá vendo? Porque às vezes você pode ir para uma outra função, na hora que você volta aqui, ó, ele fica dentro da função. Então você olha aqui em cima, tá vendo, ó? Se você está no menu do veículo, tá vendo? É muito fácil ver isso. Então, você tem aqui modos de condução, você pode escolher esses 3 modos, inclusive customizar aqui como você quer o carro para cada uma das coisas. Voltando aqui de novo, controle do assento, para fazer o ajuste dos assentos. Assistência à condução, tudo que está disponível aqui no carro é nesse menu. Então, você escolhe aqui o que você quer ligado. No caso aqui, ó, eu estou com todos os sistemas ativos. Eu não quero usar um determinado sistema. Só vim aqui em preto, significa que o sistema está desligado. Quero ele ativo, pronto. Muito simples, é muito fácil de entender isso aí. O que mais que nós temos aqui? Ó? Informações de navegação é o computador de bordo, né? Nome um pouquinho estranho, né, para a gente aqui entender, mas com o tempo você se acostuma. Então você tem aqui o histórico e tem aqui o uso atual. Voltando aqui no veículo, fluxo de energia. Quando você está usando o carro, ele te mostra se está carregando, se está na energia, se o motor a combustão está sendo utilizado. Então ele te mostra como é que está o fluxo de energia da utilização do carro. Programa de carregamento, no Brasil isso aqui não faz muito sentido, mas você pode programar o início da carga do carro. Tração aqui, ele vai te mostrar como é que está sendo utilizada a intensidade de tração nas rodas, tanto dianteira quanto traseira, quando você está dirigindo. Acaba sendo útil quando você está em uma situação de piso de baixa aderência. Pressão dos pneus, e você ainda tem aqui um menu de customização. Nesse menu de customização, ó, você pode configurar os alertas, os medidores do carro, parte de luz, iluminação interna, que você também consegue aqui, ó,
escolher cores diferentes, tá vendo? Então à noite você já tem algumas cores pré-definidas, que ele faz a iluminação, ou você pode criar, digamos assim, a cor que você quer aqui no carro. Isso aqui é bem legal. Uso das travas de porta, facilitação de entrada e saída, né, que você quer que afaste o banco, mude a posição do volante ou não. Modo de direção, aqui é o menu específico daquela configuração do modo de direção. Carregamento, se você quer que ele já pré-climatize a bateria durante o carregamento. No Brasil não tem tanta utilidade, mas em locais muito quentes e muito frios pode fazer diferença. Programação aqui da pressão dos pneus. Aqui também esses botões do volante aqui, por incrível que pareça, pessoal, você consegue configurar as funções do volante. Tá vendo aqui, ó? O que você quer nas funções dos botões, então você ainda configura esse tipo de coisa. Ou seja, você tem muita coisa para configurar aqui no carro. Além desses menus de configuração que são do carro, né, que eu mostrei aqui para você, customização do carro, ainda tem essa outra engrenagenzinha aqui. E aqui são coisas relacionadas à tela da central multimídia, né, o sistema operacional, tá vendo? Ó, Bluetooth, dispositivos, Wi-Fi. Aqui a tela, se você quer colocar mais brilho ou menos brilho na tela, ó, mexer no contraste da tela também, no ajuste da câmera das imagens de 360 graus você também faz por aqui. Ou seja, o carro permite uma ampla configuração. Então eu vou dizer para vocês que essa central aqui é bastante completa e o mais importante, ela não é difícil de ser utilizada, né? Então você tem aqui 5 menus principais, dentro desses menus você tem as configurações, atalhos sempre diretos para o sistema de climatização do carro e o mapa de GPS embarcado. Eu gostei bastante dessa central. Hora de fazer aqui a medição compreensiva de consumo do RX 450H Plus. Pessoal, quando eu peguei o carro, eu fui lá no nosso parceiro, na Lexus Jardins, para fazer um carregamento completo do veículo. E desde então eu só usei ele em modo EV. A gente consegue ver aqui no painel, tá vendo? EV Mode. Bom, quanto que eu rodei até agora? 18 quilômetros aqui dentro da cidade de São Paulo. E quando a gente olha aqui do lado esquerdo do painel, você vê ali a bateria que ela tá quase cheia, né? São 8 tracinhos, só tem um ali consumido. Inclusive o carro ainda está projetando mais 56 quilômetros aqui em modo elétrico e 617 no combustão. Mas agora eu vou carregar o carro, né? E aí eu vou zerar todas essas informações aqui justamente para a gente conseguir ver efetivamente o quanto que esse carro faz em modo 100% elétrico e depois fazer a medição também em modo híbrido. E como que a gente usa aqui o computador de bordo desse modelo? Bom, então vamos lá. Pela tela da central multimídia, a gente tem aqui os menus na lateral. Você vem aqui no menu do carrinho. Dentro desse menu do carrinho você vai vir aqui, ó, informações de navegação, tá pessoal? Isso aí não é navegação do GPS, é justamente o computador de bordo. Você vê aí o gráfico, inclusive, ó, velocidade média, 14 km por hora, ainda tem os 55 km em modo elétrico, duração aqui da viagem, no caso aqui porque tenho 24 minutos. Quando a gente pega aqui o histórico, você vê ali 4,9 km para cada quilowatt-hora, não é um consumo baixo, mas vamos lembrar que esse carro aqui não é um carro pequeno, né? Um carro grande e pesado. Então, ó, eu venho aqui, ó, apagar dados, dou OK, ele zerou os dados, atual, apagar dados também, tá? Então aqui eu tenho o computador de bordo agora zerado, tá vendo, pessoal? Para a gente conseguir começar aí uma nova medição com o carro. Agora outra coisa que o pessoal tem dúvida, e aqui na frente do painel, como é que eu uso essas funções? Bom, pois bem, aqui a gente tem esses botões aqui no volante, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Mas se você sair apertando esses botões aqui, você não vai conseguir usar corretamente aqui o sistema. Então, para você usar direitinho, você tem que estar acompanhando ali, ó, o Head-Up Display. Deixa eu até focar a câmera aqui para vocês conseguirem ver as informações. Olha lá, as informações do Head-Up. E aí o que acontece? Quando você simplesmente apoia o dedo no botão do volante, ó, ele já muda o menu ali, tá vendo? Ó? Quando você aperta aqui, você tem ali o menu mudando as funções do lado esquerdo, ali mais para o sistema de som. E do lado direito ele vai abrir esse outro menu, onde você consegue fazer até o ajuste de altura aqui do Head-Up Display, tá vendo? Ó, colocando ele para cima ou para baixo. E quando você vem aqui do lado, aí você começa a mudar as funções que você tem no painel, tá vendo? Ó? Tanto a câmera da frente do painel mostra aí as mudanças, como também na parte superior. Então é aqui que você faz
a mudança. Então você está vendo que esse carro aqui, você tem que usar aqui o head-up display para ter a referência do que você está fazendo, ó. Porque o mesmo botão pode ser funções de assistência à condução, como também as mudanças do display, né? É um pouquinho mais complicado, mas quando você usa o carro há algum tempo, você acaba se acostumando e vendo como isso aqui funciona e percebe que é mais fácil do que parece. Bateria plenamente carregada e todos os marcadores aqui no painel zerados, inclusive o odômetro A e o odômetro B. Bom, hora de ir para a estrada e ver efetivamente o quanto que esse carro consegue fazer em modo 100% elétrico. E depois de alguma chuva, já rodei aqui 39,4 quilômetros. E o carro está informando que eu ainda tenho mais 37 de autonomia. Só que quando a gente olha aí a barra da bateria ali do lado esquerdo, você vê que ela não está exatamente aqui na metade, né? Ela está acima da metade. Por quê? Porque aquela velha história, né? O carro ele não deixa a bateria terminar completamente, né? Ele começa a funcionar como híbrido, mantendo uma reserva de bateria. De toda forma, eu já devo estar aqui na metade da autonomia. Mas vamos ver o quanto mais eu consigo andar ainda em modo 100% elétrico. Por enquanto, só eletricidade. E olha só, terminou aqui o apoio 100% da bateria. Como é que a gente sabe isso? Olhando aqui no painel, o carro já está em HV, né? Ele já está como híbrido. E eu rodei aí praticamente 68 quilômetros, né? Ele terminou um pouquinho antes dos 68. E você vê que ele deixa aqui do lado uma reserva técnica, né? De eletricidade, justamente para ele funcionar como sistema híbrido, ter um pouco de apoio da bateria nas situações onde você faz mais demanda do motor. E aí ele já mudou também aqui no meio, tá vendo? Ó, economia média total de combustível, ele já está colocando ali quilômetros por litro, né? Porque já não está mais usando eletricidade. Se fosse na cidade, muito provavelmente ele teria um pouco mais de quilometragem em modo elétrico, porque a gente sabe que na estrada ele consome mais, né? O carro demanda mais de energia. Mas eu achei muito bom. E vocês? Mas vamos continuar a viagem, vamos ver com quanto que ele termina lá no final. Cheguei aqui no meu destino e eu rodei ali 104 quilômetros. E aí ele deu uma média sensacional, né? 45 quilômetros por litro. Claro, né? Mais da metade desse caminho eu fiz em modo 100% elétrico. E o restante que gastou de combustível foi exatamente a outra parte que ele funcionou de modo híbrido. Por isso que esse número aí ficou tão bom assim, né? Quando a gente olha aqui na tela da central multimídia, então aqui a gente tem, por exemplo, velocidade média, né? 68 km por hora. Você tem aí a duração 1 hora e 28, olhando aqui no histórico, né? Então agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou resetar todos esses dados. Para quê? Para ver quanto que o carro consome funcionando como híbrido. Então, apagar dados aqui, ó. Então ele vai zerar as informações. Vou até atualizar aqui a informação, certo? E aqui no painel à frente do motorista, aqui do lado esquerdo do painel, você está vendo ali, tem o trip A, apertando aqui uma vez, o trip B, e aí as indicações para revisão e o odômetro total. Então aqui o trip A, eu vou zerar ele, tá vendo? E aí agora o carro vai funcionar como híbrido. Eu vou pegar mais um trecho de estrada, vamos ver, funcionando como híbrido, qual é o consumo dele de quilômetros por litro. Concluindo aqui o trecho de estrada, vamos ver como é que ficou a média operando como um híbrido, né? Com apoio bem menor da bateria. Olha aí, em 17,4 km rodados, média ali de 12,9 km por litro. A gente sabe que não é uma média alta, mas a gente não pode esquecer que o RX 450H Plus
é um veículo grande, né? E bastante pesado. Mas aí, o que vocês acharam dessa média no híbrido? Comenta aí no vídeo. Cheguei aqui na minha base em Itu e olha só, pessoal, quando você anda em área urbana, nem que seja um pouquinho, ele já melhora a média, né? Ficou ali com 13,8 km por litro em 19,5 km rodados. O total de hoje foi aí 123,5 quilômetros, né? Você vê que a bateria ali está no mínimo, mas o tanque de combustível aqui do lado praticamente nem mexeu, né? E quando a gente olha aqui na tela do multimídia, né, as informações, aqui o trecho, né, que eu fiz ali com o apoio da energia e aqui o trecho que eu fiz em modo híbrido. Você consegue ver bem a diferença aqui, né? Aí tá lá em cima o recorde anterior, tá aqui os 13,8 do momento atual, né, que eu fiz o reset, e aqui também o momento atual. Vocês estão vendo aqui o gráfico de consumo do carro funcionando em modo híbrido. Pois bem, agora eu vou colocar o carro para carregar, inclusive vou usar aqui a minha plataforma da WEG, né? Vou usar o meu carregador aqui do lado, que tem potência de 4,4 kW, vou deixar o carro carregando a noite inteira e vou ver amanhã quantos quilowatts entraram aqui. Pois bem, por hora estou achando muito legal. Lexus aqui plenamente carregado, usei aqui a minha plataforma da WEG e olha só, pessoal, apesar da bateria ter 18 kWh, entrou aqui 14,60 kWh, porque ele deixa um pouco de reserva da bateria aí para trabalhar com o sistema híbrido. Pois bem, agora carro plenamente carregado, vamos executar mais alguns testes aqui na estrada, principalmente de performance. Vamos entender agora o funcionamento dos modos do carro. Eu estou aqui no modo elétrico, você consegue ver aqui no painel EV Mode. Primeira coisa, o carro tem pedal shifts aqui atrás do volante, mas se eu estou no modo elétrico e esse carro não tem um câmbio físico, como é que funciona? Então vamos descobrir. Estou andando aqui a 100 por hora, vamos apertar o pedal shift para reduzir marcha. Olha só, pessoal, ele não reduz marcha, o que ele faz aqui é aplicar uma regeneração. O carro dá uma freada quando você usa o pedal shift. Ó, vou mostrar de novo, ó. Usando o pedal shift, tá vendo? Ó? Tem até um pulso ali no painel que mostra essa aplicação de regeneração do carro, mas na verdade não é uma marcha. Outra coisa, tô em modo EV. A gente já conhece outros modelos híbridos plugins que quando você está em modo EV e você faz uma demanda pesada no acelerador, né? Uma demanda forte, o que o carro faz? Liga o motor a combustão para te entregar toda a potência. E aqui, será que ele faz isso? Vamos ver? Vou pisar tudo, ó. Pisando tudo. Olha lá, você está vendo que ele mantém o carro em modo elétrico. Mesmo eu dando kickdown, ó. Tô dando kickdown, tá vendo? Ó? Ele não liga o motor a combustão. Então, ele não entrega toda a performance do carro, claramente. A gente percebe que a performance toda não está sendo entregue aqui. Por quê? Porque eu forcei o modo EV. Então, ele obedece o modo EV do carro. Ele não vai ligar o motor a combustão, a não ser que a bateria tenha terminado. E não terminou. Aqui no caso, ela está quase aqui no começo. Então, o pedal shift serve para você aplicar aqui uma espécie de regeneração forçada, quando está descendo uma serra, aplicar um pouco de freio motor, o carro não embalar tanto, e também ele respeita 100% o modo EV quando você escolhe. Agora, e se eu forçar o modo híbrido desse carro? Será que ele vai ligar o motor a combustão? Porque a gente conhece outros modelos híbridos plugins que quando você põe no modo híbrido, ele ainda assim continua usando a bateria. E aqui, ó, já coloquei aqui até na tela. Vocês estão vendo aqui a tela do fluxo de elétrico. Eu vou apertar o botãozinho aqui agora para passar para o modo Hybrid. Tá vendo? HV. E olha aí, ele já ligou o motor a combustão. Então, você vê que ele está respeitando a minha vontade aqui em usar o carro ou de uma maneira ou de outra maneira, né? Isso é bem legal. E agora, será que se eu pisar tudo a resposta é diferente? Então vamos ver, ó. Acelerando. Ah, claramente. Você percebe, agora sim nós temos toda a potência do conjunto, né? Então quando você está no modo EV, ele não permite que você use toda a potência, apenas os motores elétricos. Já no modo híbrido, aí sim, ele realmente, ó, você percebe que ele tem outra resposta. E aqui no modo híbrido, se eu usar o pedal shift, como é que funciona? Vamos ver. Aplicar uma redução, você escuta o barulho do motor subindo o giro, né? Não tem uma marcha.
é um câmbio continuamente variável, mas ele faz a simulação de uma marcha. Então no modo híbrido você percebe mais essa interação do carro através aqui do pedal shift, né? Mas é interessante que o carro ganha outro desempenho e ele obedece aí a sua escolha. Então o carro está funcionando em modo híbrido da forma como você escolheu. E o modo híbrido, será que ele mantém a bateria? Pois bem, estou aqui com 11,7 km, a bateria está projetando ali 63 km. Você vê que eu já gastei ali um tracinho. Vou mandar aqui um trecho no modo híbrido HV para ver se quando eu chegar lá no meu destino, ele ainda vai estar ali com a mesma projeção de autonomia em modo elétrico. E olha só, pessoal, já chegando aqui no meu destino, 19 km, né? E a bateria ali, 65. Vocês perceberam que ele até carregou um pouco a bateria, não muito, né? E quando a gente anda de forma muito suave, como agora, aí ele desliga o motor a combustão. Então ele usa o sistema elétrico do carro. Agora, se você faz uma demanda um pouquinho maior, ó, aí ele já usa o motor a combustão. Então quer dizer, mesmo você forçando o modo híbrido, né, ele vai entender que toda vez que ele puder usar a bateria para deixar o carro mais eficiente, ele vai usar. Mas demandou um pouco mais, no sentido de proteger a bateria, ele liga o motor a combustão. Então ele tem um gerenciamento bastante inteligente para, quando você quer usar o modo híbrido, ele funciona como híbrido de verdade. Quando você quer o modo elétrico de verdade. Vamos lá, 0 a 100. Primeiro eu vou testar no modo EV e o modo normal de condução. Vamos ver o que acontece? Então, freio, acelerador, ó, já ligou o motor a combustão. Tirando o pé do freio, olha aí. Vamos ver quanto que ele vai fazer o 0 a 100. Não foi tão impressionante não, né, pessoal? 10,43. Agora, o modo EV. Porém, eu vou colocar o carro aqui no modo Sport. Ó, ele já até mudou o painel. Será que vai ser diferente? Vamos ver. Freio, acelerador, já ligou o motor a combustão saindo. Tá parecendo muito diferente não. E a gente conseguiu usar a 100 em 10,55. Nada impressionante. Agora, pessoal, vou passar o carro aqui para o modo híbrido. Tá vendo? Eu tenho as duas funções aqui, Sport e normal, mas eu vou primeiro no normal. Será que vai mudar agora? Vamos ver. Freio, acelerador, saindo. Ah, já deu para sentir que tá diferente agora. E olha aí, o 0 a 100 foi em 6,69. Então quando você pede o modo híbrido, a coisa muda. Agora, o 0 a 100 no modo híbrido, porém, eu vou passar o carro aqui para o modo Sport. Então, vamos ver que agora a coisa deve mudar bastante. Inclusive, ó, a marcha ali, ó, tá vendo? Já tá até ali em S3, vou deixar aqui em S1. Vamos ver o que acontece. Freio, acelerador, já ligou o motor a combustão, saindo. E a gente conseguiu usar a 100, 6,70. Foi praticamente o mesmo de antes. Então, se quer desempenho, o carro tem que estar no modo híbrido. Nesse teste aqui, o que ficou claro? Que quando você põe o carro em modo EV, ele vai usar prioritariamente o modo EV. Mas como é uma arrancada, o que ele faz? Ele liga o motor a combustão para gerar energia. O motor a combustão não traciona o carro, até para você não degradar tanto a bateria. Então tem combustível, vou ligar para apoiar e não degradar a bateria. Mas o motor a combustão ele não está conectado nas rodas tracionando o carro. Já no modo híbrido, aí sim o motor está conectado às rodas, somando a potência do motor a combustão aos motores elétricos. Então você vê que o sistema aqui é bem eficiente, transparente no uso que você está fazendo, né? Se você quer o carro em modo EV, você está dizendo para o carro, ó, o modo mais eficiente em matéria de não gerar tanto consumo. No modo híbrido, aí sim, eu quero performance e aí você pode consumir mais. Mas ainda assim, você consegue ter a mescla das duas coisas.
E o resultado aqui de mais uma viagem. Mas vamos olhar aqui o computador de bordo para entender o que aconteceu, pessoal. Viagem de volta de feriado que normalmente se faz em 50 minutos. Levei aqui 1h54, ou seja, pegou bastante trânsito, vocês viram aí no time-lapse. Eu fiz isso depois que eu fiz os meus testes, estava na estrada, acabou a bateria do carro, ele começou a funcionar de forma híbrida, zerei todos os marcadores. Então essa marcação aqui, na hora que o carro entrou em modo híbrido. E olha só, quando a gente olha no painel à frente do motorista, impressionantes, 19,9 km por litro. Um número que eu defino como sensacional, foi um número excelente. E quando a gente pega aqui o histórico, olha só, isso aqui é essa viagem agora, essa daqui que você vê que a média é bem maior, aí eu tô com apoio de energia, né? Então quando terminou o apoio de energia eu zerei e fiz essa média. Aqui também eu tenho uma marcação que foi sem usar a bateria do carro e aqui foi uma marcação combinada. Então você consegue ver claramente aí pelos gráficos, né? Quando você usa a energia de forma combinada ele faz muito mais, mas eu achei essa média aqui de 19,9 com um trânsito pesado excepcional. E vocês? Deixa eu comentar aí no vídeo. Bora fazer aqui um teste do farol ativo do RX 450H Plus. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver é se o farol está no modo automático, né? Então, além do farol estar ligado, no caso está, tá vendo aqui no painel, do lado direito, que você tem ali aquele farol com o símbolo do azinho? Pois bem, aqui na haste, do lado esquerdo, tem um botãozinho na ponta da haste que você aperta para ligar o modo automático ou para desligar o modo automático. Com o modo automático desligado, aí você tem que fazer aqui todo o comando do farol alto e farol baixo. Com o azinho, aí ele vai fazer isso automaticamente. Então toda vez que o painel mostrar o símbolo azul, significa que o farol ativo está funcionando. E a gente vai ver como é que funciona essa gestão. Inclusive está chovendo, vamos ver o comportamento do sistema dentro de uma condição até mais difícil de rodagem. Então vamos lá, pegando aqui a rodovia, chove bastante, aqui a gente ainda tem um pouco de luz na lateral da rodovia, então ela não é diretamente iluminada, mas parcialmente iluminada. Nesse trecho aqui, vocês olharem aqui no painel do lado direito, eu estou usando apenas o farol baixo com a luz de neblina. Então aqui ó, luz de neblina desligada, luz de neblina ligada. Não dá para perceber ainda muito porque a gente tem um pouco de iluminação. Mas vamos colocar aqui o farol em modo automático. Olha aí. E só de colocar o farol em modo automático, olha o que aconteceu. Ele já ligou o farol alto, mas ele não está ofuscando o carro que vai à frente. Então se a gente consegue ver uma iluminação melhor na lateral, ó, vou desligar aqui o farol. Esse é o farol baixo. E adicionando aqui o farol automático, olha como a iluminação na lateral melhora quando aparece ali o ícone azul, né? E agora, aqui na lateral da pista, a gente tem uma mureta de concreto. Quando a gente liga o farol auxiliar, olha como ele melhora a iluminação mais próxima do carro. Mesmo numa condição de chuva, que é mais difícil, ó. Sem farol auxiliar e com o farol auxiliar. Melhorando bastante a iluminação próxima ao carro. Então a gente já tem aqui o acionamento do farol alto automático. Você pode ver que na esquerda ele já está iluminando mais, mas ele está evitando ofuscar aquele carro que está lá na minha frente do lado direito da pista. Então toda vez que o ícone azul estiver aceso, né, aquele ponto azul ali no painel, significa que o farol automático está funcionando. Olha aí, novamente, ele mantém a iluminação do lado esquerdo sem iluminar o lado direito. Mas vamos pegar uma área ali na rodovia, talvez um pouco mais escura, para a gente conseguir ver um pouco melhor. De toda forma, o que a gente percebe aqui é que mesmo numa condição de chuva, o farol está funcionando aqui adequadamente. Agora, praticamente sem nenhuma iluminação na via, com muito menos tráfego de automóveis, olha aí o farol alto automático. Vou desligar aqui o sistema, apenas o farol baixo. Tem um carro lá na frente, vamos ligar aqui o farol alto automático. Olha as placas aí do lado, como elas dão uma imagem muito mais nítida, né? Ó, sem o farol alto automático, com o farol alto automático. E aí ele vai fazendo esse ajuste dinamicamente. Ele mantém a iluminação nas laterais sem ofuscar o carro que vai à frente. E a transição desse farol aqui do Lexus
ela é bastante suave. Você percebe que não é aquela mudança um pouco abrupta que às vezes os carros que têm farol matricial possuem, né? Ele faz isso de uma forma um pouco mais suave. Você tem que prestar atenção para ver a iluminação mudando. E considerando uma condição aqui de chuva bastante difícil, você vê que eu tô com o limpador de para-brisa aqui na máxima potência, na máxima velocidade, né, no carro na verdade. E eu consigo ter uma boa visão da pista. As faixas estão bem destacadas. A gente sabe que o asfalto molhado acaba refletindo um pouco de luz, né? Então ele absorve menos, você consegue ver menos contraste. Mas olha a qualidade desse farol. E o sistema ativo funcionando perfeitamente. Eu achei o funcionamento aqui muito bom. E vocês, o que acharam aí do farol ativo do Lexus RX 450h Plus? E depois de mais de 70 quilômetros de chuva, continuamos na chuva, só que agora aqui na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Eu achei a performance do farol do carro muito boa. Não só a performance do farol, mas também a média de consumo, olha só. Aí tem não só combustível, mas também tem um trecho que a bateria estava praticamente carregada. E a média impressionante aí de 23,4 km por litro, nada mal. Mas o ponto principal é, o carro se comporta muito bem à noite, principalmente na chuva. O farol funcionou muito bem, também gostei dos sistemas de assistência à condução. E o ponto da eficiência de combustível, que eu chamaria de principal destaque aqui desse modelo. Aqui a gente já está na conclusão do vídeo, mas antes vamos falar do sistema de som desse carro assinado pela Mark Leveson. Muita gente vai perguntar, mas como é que é a potência? Pessoal, vou dizer para vocês que o som aqui foi pensado para ter qualidade sonora. Não é aquele sistema de som para dar pancadão, você sentir aqueles graves, aquelas coisas desse tipo. Aqui você tem fidelidade sonora. Não é que o carro não tem grave, pelo contrário, ele tem 21 alto-falantes mais o sistema de subwoofer. Mas está pensado para você ter uma experiência imersiva. E nesse sentido, o sistema de som é de excepcional qualidade. Aqui já na conclusão do vídeo vamos começar a falar dos valores. E o seguro aqui do RX 450h Plus, como é que fica? Para isso, mais uma vez, eu contatei a nossa parceira Multiclass, corretora de seguros da cidade de Sorocaba, que fez o levantamento para a gente. Sempre lembrando que o seguro está muito mais atrelado ao usuário do que necessariamente o carro. Então aqui a gente procurou pegar o típico usuário desse carro. E olha só, a primeira opção de seguro, considerando o preço desse carro, não ficou tão alta assim, R$11 mil por ano. E a franquia já reduzida em 50%, aí sim, R$31 mil. Você vê que essa primeira opção de seguro aqui, a gente tem uma franquia bastante alta. Aí teve uma segunda opção de seguro, né? Outra seguradora. Seguro um pouquinho mais caro, R$13 mil. Mas a franquia já reduzida em 50% ficou em R$22 mil. São preços baratos? Claro que não são. Mas a gente tem que entender que nós estamos falando de um carro que custa mais que R$500 mil. Dentro desse aspecto, o seguro até que não é tão pesado. E o preço aqui desse modelo, RX 450h Plus, o flagship da marca Lexus no Brasil, ou seja, modelo topo de linha, o mais caro de todos. Ele vai custar R$ 609.990. Claro, não é um carro barato. Mas olha só, existe um outro RX no mercado brasileiro, que é o RX 500h. Foi lançado antes desse. Muita gente pensava que aquele era o modelo topo de linha. Não é. O RX 500h na versão F-Sport tem um preço de R$ 580.990. Inclusive, internauta mandou a pergunta pra gente. Qual é a diferença desse daqui, o RX 450h Plus, para o RX 500h? Primeira mudança muito importante que a gente tem entre esse daqui, que é o RX 450h Plus, para o RX 500h. Esse daqui é um carro híbrido plug-in, como eu mostrei no vídeo, né? Então ele tem uma bateria bem maior que permite que o carro rode
cerca de 70 quilômetros aí em modo 100% elétrico. Esse modelo, ele está muito focado na eficiência de consumo. Então aqui é aquela construção bastante tradicional que a gente vê nos carros, em outros modelos da Lexus e também nos carros da Toyota, que é o sistema onde os motores estão praticamente em paralelo, né? E aqui nós temos um motor 2,5 litros aspirado. Não existe um câmbio nesse carro, é aquele sistema transaxle que funciona como uma espécie de continuamente variado. Sim, o carro continua tendo tração nas 4 rodas, só que esse modelo aqui tem um pouco menos de potência que o RX 500H. Esse daqui, a potência máxima é de 308 cavalos. Já o RX 500H, que é puramente híbrido, portanto você não carrega a bateria através de um carregador de parede, ele foi desenhado para ser, antes de tudo, um carro de performance. Começa que o motor é diferente, é um 2.4 turbo, portanto o motor a combustão já tem mais potência. O RX 500H também tem um câmbio, aliás é um câmbio automático de 6 marchas. Então entre os carros híbridos que a gente tem na Lexus aqui no mercado brasileiro, até mesmo os carros da Toyota, o RX 500H tem uma construção de powertrain que só ele tem. Nenhum outro carro tem uma construção parecida. Então ele tem um motor a combustão e tem um câmbio automático de 6 marchas. Aí, através de um sistema de embreagens, ele tem um motor elétrico na dianteira e também tem um motor elétrico na traseira. O carro consegue rodar pequenos trechos em modo 100% elétrico? Consegue. Basicamente, arrancada ali no semáforo, acelerações suaves, mas isso em baixíssima velocidade. Você não vai conseguir ter uma condução plena em modo elétrico. E os motores elétricos lá estão muito mais para ajudar a performance do conjunto do que necessariamente eficiência de consumo. Então o RX 500H é pensado para ser um carro esportivo. Tanto é assim que a potência máxima do RX 500H ela é maior. Estamos falando aí de 371 cavalos de potência. Ele é um carro pensado para performance. Outra questão que também muda, né? O RX 500H tem esse eixo traseiro aqui dinâmico. Então, em baixa velocidade, a roda aqui atrás se move em sentido oposto da dianteira para diminuir o raio de giro. E em alta velocidade, ela se move no mesmo sentido da roda dianteira, claro que girando muito menos, para conseguir fazer curvas mais rápidas. Então, esse é um elemento de performance pensado no RX 500H que esse carro aqui não oferece. No RX 450H aqui dentro, os bancos têm ajustes elétricos. Inclusive, tanto o motorista quanto o passageiro tem 14 posições diferentes para ajustar nos bancos. No RX 500H são 10 posições. Então você vê que tem uma quantidade menor de posição. Outra coisa, nesse carro aqui, se a gente olhar aqui, você vai perceber que os bancos dianteiros são climatizados, né? Então você tem climatização aqui, ventilação e aquecimento nos 2 bancos dianteiros e também climatização no banco traseiro, nas 2 situações, aquecimento e ventilação. Itens que não estão disponíveis, por exemplo, no RX 500H. Então fica aí a explicação, apesar do RX 450H Plus ter um número menor que o RX 500H, por ser um carro híbrido plug-in, ele já é mais caro pela forma como ele é construído, além de possibilitar o uso em modo 100% elétrico. Ele também traz mais equipamentos. O RX 500H, apesar de ter o eixo traseiro dinâmico, no final das contas, ele é um modelo pensado para performance. Então você vê que ele, apesar da potência maior e da performance melhor do que esse daqui, ele não vai ter tantos recursos quanto esse modelo. Por isso que esse daqui é o modelo topo de linha da Lexus no mercado brasileiro. Pois bem, respondida a pergunta aí do nosso internauta. E aí, pessoal, o que vocês acharam do RX 450H? Deixa aí o seu comentário no vídeo. Aliás, se quiser saber mais alguma coisa, avisa a gente que, se preciso, a gente faz um vídeo complementar lá com o nosso parceiro Lexus Jardins, que é a primeira concessionária Lexus puro sangue do Brasil e uma das únicas em operação. E lá o pessoal me disse, ó, se você gostou aqui desse carro ou quer conhecer os outros modelos da Lexus no mercado brasileiro, só falar com eles, porque além de você ter um excelente atendimento, eles também garantiram o melhor negócio para você levar um Lexus 0 km para sua garagem. Compre cara é ideal para quem quer vender. Compre cara é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender,
ou comprar. Acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.